tudo bem? Bom, gente, nós estamos tendo aqui um problema na transmissão. Por quê? O Wi-Fi está aqui atrás de mim, que de vez em quando eu dou uma olhada, ele está caindo muito. Está tendo queda de energia e estamos tendo problema, né? Mas vamos orar a Deus e vamos começar novamente, tá? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, a Sua sabedoria. Pedimos, Senhor, que o Senhor segure essa transmissão e que o Seu nome seja exaltado neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje é a história do mundo no capítulo da Bíblia. Como assim, Wagner? A história do mundo no capítulo da Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia entendendo o que Deus tem a falar a nós. Nós vimos no primeiro estudo que a Bíblia, tá? A Bíblia, ela é uma... E nós temos que entender uma coisa, que Deus é história. Preste atenção. Deus está no controle da história. Aconteça o que acontecer, catástrofes, tragédias, tudo o que está acontecendo no mundo, Deus está no controle da história. Nada foge dos olhos de Deus. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo de pecado. E enquanto eu e você estivermos aqui, nós vamos enfrentar situações difíceis. É possível que eu e você desçamos à sepultura. Talvez não. Mas é possível que eu e você desçamos à sepultura. Você sabia disso? Deus, ele está interessado na nossa salvação. Deus, ele está interessado na sua salvação. Então Deus, ele não vai se importar se eu e você descer à sepultura, porque tudo aqui nesse mundo é passageiro. Tudo vai ter um fim. O pecado vai ter um fim. Agora, e você? Vai ter um fim ou vai viver eternamente? Vai depender da escolha que você e eu estamos fazendo hoje. Então, o primeiro tópico do estudo, entenda, Deus, ele está no controle da história. E quando Deus, ele está no controle da história, ele sabe o que ele está fazendo. O texto para a meditação, tá? O texto para a meditação está no livro de Provérbios 29, 18. Tá? Provérbios 29, 18 diz assim, olha só. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Para que servem as profecias bíblicas? As profecias bíblicas, você estudando ela com oração, serve para te mostrar o que vai acontecer lá na frente. Por exemplo, eu não me surpreendi com o coronavírus. Eu não me surpreendo com as catástrofes. Eu não me surpreendo com a fé de muitos se esfriando. Eu não me surpreendo com tantas religiões no mundo. Eu não me surpreendo com pessoas usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Eu não me surpreendo. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Isso é profético. Eu não me surpreendo com os terremotos, com a crise financeira. Eu não me surpreendo, porque isso está na palavra. E Deus disse que ia acontecer. E à medida que nos aproximamos do fim, pior ia ficar. Quando nós pegamos aqui Mateus 24, verso 12 e 13, Deus, ele nos fala o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Em algumas versões diz: por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu lembro, na década de 80, quando eu era pequeno, que quando uma pessoa morria aqui na região do Capão Redondo, nossa, gente, fulano morreu, nossa, né? Eu lembro de alguns homicídios que eu pude ver ali, né? Presenciei, eu era muito pequeno, e eu pude ver, eu via que as pessoas ficavam chocadas. Hoje, no século XXI, tinha que acontecer. Foi Deus que quis. É menos um. É o nosso destino.
Às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra amiga e ouvir isso da boca do cidadão. Por aumentar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E por que o amor do ser humano está se esfriando? Porque ele assiste muito Desgraça Alerta Brasil Urgente, Jornal Nacional. Ele presencia tanta maldade, mas tanta maldade, que ele acaba tornando-se uma pessoa fria. E lá em Isaías 33:15 é nos dito que as pessoas que vão herdar a eternidade, lá fala várias coisas, mas uma das principais é aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Quando a pessoa começa a ouvir constantemente sobre violência, 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 ela torna-se uma pessoa fria. Ela torna-se uma pessoa insensível. E aí alguém chega para falar com ela, é o nosso destino. Tinha que acontecer. Fazer o quê? Todos nós vamos. Às vezes a pessoa quer um abraço, uma palavra de conforto, e a pessoa fala com menos caso, com menos preso. E no verso 13 diz o quê? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no mundo desumano, num mundo de desigualdade, tem que ser muito cristão. Por aumentar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Está no verso 12. Mas no verso 13 diz o quê? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque Deus sabe que à medida que nos aproximamos do fim, muitas falácias de sangue surgem, muitas tragédias estão acontecendo e nós corremos risco de tornarmos uma pessoa insensível. E no verso 22 do capítulo 24 de Mateus, diz o quê? Mas aquele, olha só, diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, se os nossos dias não forem abreviados... Vocês perceberam que os dias estão passando muito rápido? Estamos indo para junho, janeiro foi ontem. Os dias estão sendo abreviados. Porque se os dias não for abreviados, gente, ninguém se salva. Está na Bíblia. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que buscam, aquelas pessoas que pregam, aqueles dias serão abreviados. Porque se os dias não forem abreviados, ninguém vai se salvar. E a maldade está se avolumando cada vez mais. A situação está ficando cada vez mais crítica. Pessoas matando por causa de política. Pessoas matando por causa de futebol. Minha mãe me mandou uma mensagem agora, pouco antes de eu começar, que lá em Mirante da Serra, Rondônia, o homem matou a mulher e enterrou no fundo do quintal. E estava lá, procura-se, desaparecida. Eu vi, me mandaram o vídeo da retroescavadeira cavando. Acharam o corpo. O homem matou a mulher. Mais um caso de feminicídio no nosso país. Mais uma que entrou para a estatística. Como deve estar a família nessa hora? Aí a família vai falar com alguém, a pessoa pega e fala, tinha que acontecer. É o nosso destino. Nós vamos morrer um dia. Você está entendendo que a insensibilidade humana está tomando conta até dentro da igreja? Semana passada, quinta-feira passada, eu assisti uma cerimônia fúnebre de um amigo chamado André. De todas as cerimônias fúnebres que eu assisti, essa foi a segunda, essa foi a melhor. Porque empata com uma cerimônia fúnebre de uma cerimônia fúnebre que eu assisti de um cooperador da Congregação Cristã do Brasil. Eu assisti a cerimônia fúnebre de um cooperador da Congregação Cristã do Brasil, gente, que eu fiquei impressionado. Como ele colocou a ênfase na esperança. E quinta-feira passada, assistindo a cerimônia fúnebre do irmão André, eu fiquei impressionado. Sabe? Como as pessoas reagiram. Parecia um culto de sábado, a igreja estava cheia. E foi numa quinta-feira. A esperança, a ênfase que o mensageiro deu sobre a volta de Jesus. Esperança. Em nenhum momento ele falou, é o nosso destino. Teria que acontecer. Ele só falou, enquanto vivemos no mundo de pecado,
corremos o risco de descer a sepultura. Mas não importa se eu vou descer a sepultura ou não. O que me importa, eu vou descer a sepultura salvo ou vou descer a sepultura perdido? Não havendo profecia, o povo se corrompe, porque as profecias tratam dos acontecimentos acerca do fim. E as pessoas que não estudam a Bíblia são pessoas que vivem com medo, são pessoas sem esperança e são pessoas com medo do futuro, coisa que eu não tenho, porque a Bíblia já está revelando o que vai acontecer futuramente. E você, que é da Assembleia, da congregação, não sei de qual denominação é você. Eu tenho uma coisa para falar para você. Você é adventista, batista, metodista, presbiteriano, católico, congregacional, não sei de qual denominação você está me assistindo agora. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Se você temer as pequenas coisas que estão acontecendo agora, se você se abalar com as pequenas coisas que estão acontecendo agora e está sendo tentado a abandonar a sua fé, quando vir as grandes você cai. Porque você não estuda a Bíblia. Você não estuda a profecia. Você não está se blindando aos acontecimentos que está vindo à tona. Se você está de boca aberta com o que está acontecendo dentro da tua igreja e está sendo tentado a abandonar a fé, desculpa dizer, você nunca foi um cristão. O seu alicerce não está na Bíblia, está em pessoas. E quem morreu por mim e por você não foi pessoas, foi Jesus. Eu tenho que me basear na Bíblia, eu tenho que me basear na cruz. E quando eu me baseio na cruz, me baseio na Bíblia, nada vai abalar a minha fé. Eu vou ficar triste, eu vou tomar pancada, eu vou em momentos ser tentado a desanimar. Mas quando eu lembrar de onde eu vim, aonde estou, para onde vou, as coisas mudam. Por isso que as pessoas estão se apostatando da fé hoje. Porque elas se baseiam em pessoas, não se baseiam na Bíblia. Por isso que as igrejas que mais estão cheias são as que falam de dinheiro, são as que falam de prosperidade, quando, na verdade, estamos vivendo um período solene na história, que nós vamos estudar mais à frente, sobre o santuário. Está havendo um juízo investigativo no céu, e nomes estão sendo aceitos, e nomes estão sendo riscados do livro da vida. E o verso do capítulo 29, verso 18, diz o quê? Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Qual é o objetivo da lei de Deus? Nos guardar dos problemas vindouros. Por exemplo, lá em Êxodo 20, você pode ler sobre essa lei. Lá em Êxodo 20 fala assim, deixa eu ver o mandamento aqui. Não adulterarás. O homem que adultera, ele vai ter um problema. Com a mulher que vai se tornar ex. Com a família dela, com a família dele. Ele vai ficar com a reputação manchada. Por mais que nós vivamos num mundo em que tanto faz como tanto fez, ele vai ficar com a reputação manchada. Uma séria, honesta vai dizer, eu vou ser a próxima. Agora, quem está pouco se importando com a vida, vai zoar ele também. E outra, não adulterarás, está te resguardando de pegar doenças venéreas. Sexo fora do casamento traz doenças venéreas. Você está entendendo? Você que é solteiro e pratica sexo não sendo casado, você está pecando. Chama-se fornicação. Você corre risco de pegar uma doença. Então, o objetivo da lei de Deus é o que? É nos proteger, nos blindar contra o que está acontecendo no mundo atual. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, gera processo, gera um transtorno muito grande para você, para sua família e para quem está passando por essa situação. Você entende para que serve a lei de Deus? E lá em Salmo 119, verso 9, 10 e 11, diz o que lá? O que diz lá? De que... Pode abrir lá. Salmo 119, versos 9, 10 e 11. Diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua vontade. Não me deixe fugir aos mandamentos. De todo o coração te busquei. Essa parte de todo o coração te busquei é o que tem que predominar na minha e na sua vida. Nós temos que buscar a Deus de coração. Nós temos que uma coisa que eu admiro nos pentecostais, rasgar o coração diante do altar. De todo o coração te busquei. Não me deixe fugir aos teus mandamentos.
guardo no coração, mente, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha que legal. E lá em Salmo 119, verso 97, nós já vamos entrar no estudo, isso é só uma introdução para vocês poderem entender. Tá? Salmo 119, verso 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação o dia todo. A lei de Deus tem que ser a nossa meditação o dia todo. Nós vimos no estudo passado que não existe no original Antigo e Novo Testamento. O Velho Testamento não foi abolido. O que foi abolido foi as leis cerimoniais. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento, que nós vamos estudar à frente, é o que foi abolido. Mas a lei de Deus, escrita com o dedo dele, em tábuas de pedra, no Monte Sinai, entregue a Moisés, que está na Bíblia, Êxodo 31, 18. Deus ele escreveu com o dedo dele. Aí você pega Lamentações 3, 22. Deus ele não muda. Deus ele não muda. Olha o dedinho, ó. Deus ele não muda. Então essa lei que Deus escreveu em tábuas de pedra no Monte Sinai com o seu dedo deu para Moisés. Ah, mas Moisés quebrou a tábua. Ele ficou irado porque quando ele voltou o povo estava adorando um ídolo de ouro. Um bezerro de ouro. Só que se você estudar os capítulos seguintes, ele teve que fazer, porque a primeira tábua foi Deus que deu. A segunda ele teve que fazer essa tábua. E teve que levar lá em cima, no Monte Sinai, para Deus escrever novamente. Deus, ele não muda. Então, o segredo da carreira cristã, o que é? Meditar, guardar na mente, guardar no coração e o principal, buscar a Deus de todo o coração nas primeiras horas de cada manhã. E lá no livro de Amós, vamos lá, Amós, livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7, vem nos dizer o seguinte, agora vamos entrar no estudo, hein? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, presta atenção, você que não estuda a Bíblia e está com o que está acontecendo, ouça o que Deus está falando para você nessa tarde. Certamente, o Senhor Deus, em algumas versões o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo. E aqui tem duas coisas interessantes. Revelar. Ele quer mostrar na Bíblia, ele deixou a Bíblia para você estudar e entender o que ele está fazendo, o que ele vai fazer e o final de todas as coisas. Então, Deus ele não vai fazer nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Por isso que é importante estudar a profecia de Daniel e Apocalipse, porque ali está contido acontecimentos que vão dar fim à história do nosso mundo. Perdão, gente, o nosso mundo não vai ser destruído. O nosso mundo vai ser restaurado. O que vai ser destruído é tudo que está sobre a face da terra. E Deus vai fazer nova todas as coisas. Então, Amós, Deus fala o quê? Wagner? Ele cita o seu nome, coloca o seu nome aqui, ó. Vou colocar o meu, Wagner. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a você. Ele não vai fazer. Primeiro ele vai te revelar, depois ele vai fazer. E como você vai descobrir? Através da palavra de Deus. Estudando a Bíblia, você vai entender o que Deus quer que você faça, como você se blindar. A apostasia nas igrejas estão crescendo bastante. Quando eu falo igrejas, eu falo adventista, batista, metodista, católica, testemunho de Jeová, congregação, espiritismo, candomblé. Até nesse meio está tendo apostasia. As pessoas estão se afastando dos caminhos do Senhor, sabe por quê? Porque elas não estão tendo um encontro com Deus. Elas não estão estudando a palavra. Elas não entenderam ainda o que é ser cristão. Porque quando Jesus esteve aqui, a vida dele foi fácil? Não, não foi. Jesus veio para o que eram os seus e os seus o rejeitaram. Foi humilhado, foi caçado, foi preso, foi traído pelo próprio discípulo. O outro negou, tomou tapa na cara, tomou canada na cabeça, foi julgado, condenado, crucificado, carregou a cruz
E teve o Simão, que carregou a cruz para ele foi crucificado e morreu. Se a vida de Jesus, criatura, não foi fácil, você acha que a minha e a sua vai ser? Entenda, você não entendeu, as pessoas que estão saindo das denominações religiosas não entenderam o sentido do cristianismo. E quando uma pessoa abandona a igreja e para de estudar, quer dizer, quando a pessoa para de estudar a Bíblia e abandona a igreja, ela está se tornando escrava, ela não está se tornando livre. Por quê? Eu só estou debaixo da lei quando eu transgrido. Se eu não transgrido a lei, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Entendeu? Nós vamos chegar nessa parte mais à frente. Vamos lá. Olha essa citação, tá? Está no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 117. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em pequenos livros, com a necessária explicação e enviada a todo mundo. As profecias de Daniel e Apocalipse devem. Estamos numa era em que as profecias de Daniel e Apocalipse têm que ser ensinadas. Ponto. Certo? E devem ser enviadas a todo mundo. Presta atenção. Nosso próprio povo, o professo povo de Deus, precisa que a luz lhe seja apresentada em linhas mais claras. Os pastores devem apresentar a firme palavra da profecia como fundamento da fé. Presta atenção. Os pastores devem apresentar a firme palavra da profecia como fundamento da fé. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas. E em ligação com elas, as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obreiros Evangélicos, página 148. Ou 48, é 148. Devem ser estudadas cuidadosamente, porque nós estamos na era apocalíptica. As profecias estão se cumprindo assustadoramente. No próximo estudo vamos entender algumas teses aí que não batem de acordo com a palavra de Deus. Certo? Vamos para o estudo? Vamos lá. Daniel. Gente, eu uso duas Bíblias. Daniel, capítulo 7. Vocês entenderam até aqui? Isso foi só a introdução. Isso foi só a introdução. Nós temos que estudar, nós temos que ensinar. Gente, entenda. Não me levem a mal o que eu vou dizer. Mas essa historinha de que Deus é amor é conversa para boi dormir. Porque agora estamos na era do julgamento. E que Deus é amor, até o diabo sabe. Estamos na era de pregar sobre um juízo que está para vir sobre a face da terra. Deus continua sendo amor, mas Deus é justiça. As pessoas estão fazendo, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo uma coisa que está me deixando, sabe, bravo. Elas estão romantizando a salvação. Romantizando. Ai, Deus é amor. Deus está interessado no seu coração. Deus não é açougueiro, tá, gente? Para querer o coração. Ele quer você por inteiro. Ai, sabe, vem do jeito que você está. Realmente, mas você não deve permanecer como você está. Ah, sabe aquela coisa romântica, que Deus perdoa o pecador, mas odeia o pecado, e a criatura continua ligada ao pecado, é fofoqueiro, é adúltero, sabe? É ladrão, é beberrão de vinho, aquela coisa toda, ela romantiza tudo, quando na verdade Deus ele vai destruir o pecado, ele não vai destruir o pecador, ele vai destruir o pecado. Se eu estiver ligado ao pecado, eu serei destruído junto. Entenda, não é época de romantizar a salvação. Estamos num período de juízo investigativo no céu, em que nomes estão sendo aceitos e nomes estão sendo riscados do livro da vida. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 7. Eu vou pegar as duas Bíblias. Por quê? Porque eu tenho marcação nessa, tenho marcação nessa. Então eu olho essa e olho essa. Tá bom? Daniel, capítulo 7.
Né? Daniel capítulo 7, eu estou em Ezequiel, estou muito fraco hoje. Daniel capítulo 7 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, esse primeiro ano corresponde ao ano 553 a.C., tá? Quando Nabonidos ele entregou a realeza a Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho. E certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama, e escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Então, Daniel ele estava dormindo e ele teve uma visão. Ele teve um sonho. E esse sonho passou pela mente dele. E ele escreveu o resumo desse sonho. Imagine se ele escreve o sonho completo. Né? Então, vamos entender. No primeiro ano de Belsazar, ele assumiu o trono no ano de aproximadamente 553 a.C., quando Nabonidos passou a realeza para ele. Tá? Há quem diga que Belsazar era neto de Nabucodonosor. Certo? Vamos ao sonho? Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Opa! Então ele viu os 4 ventos do céu agitando, tá? O grande mar, e 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Para nós podermos entender essa parte, nós temos que entender o quê? O que significa os 4 ventos, os 4 grandes animais e o mar. Segundo Jeremias, vamos lá? Viu por que eu preciso de 2 Bíblias? Jeremias 25, 32 e 33. Jeremias 25, 32 e 33. Jeremias 25, 32 e 33 nos diz o seguinte: e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso. Vocês prestaram atenção nesse texto? Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias. Ai dos pastores que desencaminham as ovelhas do caminho do Senhor. Mas isso aqui já é outra história, não vamos entrar nessa parte. Então, aqui está falando sobre o quê? Aqui está falando sobre o quê? Os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Tá? Daniel 7:23, vamos lá? Daniel e ventos, gente. É guerra, tá? Ventos é guerra. Eu li errado ainda, gente. Tem o 32 para ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sairão de nação para nação, e grandes tormentas se levantará dos confins da terra. Tá bom? Grandes tormentos se levantará dos confins da terra. Aqui está falando dos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Aqui está falando de guerras. Aqui está falando de situações que Daniel teve na visão sobre o que estava acontecendo. E os 4 grandes animais? O que significa? Daniel 7:23 diz assim: ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal será um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Então, nós vemos que os 4 ventos são os 4 pontos cardeais. Tá? Vento é símbolo de guerra, certo? E os 4 animais, cada animal significa um reino. Então, dos 4 pontos da terra, surgiu 4 grandes reinos, certo? Certo. E eles subiam do mar. O que significa mar? Apocalipse 17:15. Já estou lá. Apocalipse 17:15 diz assim:
E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o mar quer dizer povos, multidões, nações e línguas. Então, dos 4 pontos cardeais, surgiam 4 grandes reinos, e eles subiam das nações. Ou seja, esses 4 reinos surgiam da população. Opa, já começou a melhorar. Então, ele viu, certo? Surgindo 4 grandes reinos, tá? Que se levantava dos 4 pontos cardeais da Terra, certo? E surgia dentre as nações. Beleza. O primeiro parecia um leão, tá? O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. Bom, aqui está falando da Babilônia. Quando você pega Daniel capítulo 2, que fala da estátua, ouro, prata, bronze, ferro, que também ali foi um resumo da explicação de Daniel 7, tá? Nós vemos que a cabeça de ouro lá em Daniel 2 fala o quê? Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Daniel estava falando com Nabucodonosor. E Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Não é diferente isso aqui, essa visão. Essa visão abriu o leque de Daniel, capítulo 2. Então aqui está falando, gente, de Babilônia. Tá? De Babilônia. Tá? Babilônia, ela durou do ano 605 ao ano 538. Babilônia ela teve um papel fundamental na história. Quando você lê o livro de Jeremias, você vê num determinado momento Jeremias apelando para o rei de Israel se entregar para o rei da Babilônia, porque era a ordem de Deus. Os 70 anos do cativeiro babilônico, do cativeiro judeu lá na Babilônia, Deus havia dado essa ordem, se entreguem que não vai acontecer nada com ninguém. Mas tinha o verdadeiro profeta e o falso profeta. O falso profeta falava ao contrário de Jeremias. E tudo que o povo gosta de ouvir, né, que é ao seu favor, eles não vão dar crédito ao que Deus está falando através do homem e do homem de Deus. Vocês querem saber o resultado? Babilônia foi lá e tomou a cidade. Então, Babilônia do ano 605 ao ano 538. Certo? O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Essas asas de águia aqui, gente, são a velocidade de conquista, tá bom? Quando você pega ali Abacuque 1, versos 6 a 8, Jeremias 4, do 7 ao 13, você vai ver que asas de águia é velocidades de conquista. Vamos ler um? Abacuque 1, 6 a 8. Vamos ler? Abacuque 1, 6 a 8. Pelo menos um nós vamos ler, para vocês poderem entender. Tá? Daniel, tá para frente de Daniel, tá bom? Abacuque está para frente, tá? Está depois de Naum. 1, 6 a 8 diz assim, ó: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalharam-se por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e se apressarão à comida. Então, asas são velocidade de conquista, tá bom? A velocidade com que a Babilônia conquistou os impérios, gente, as outras nações, foi impressionante. Deus estava cuidando de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, se você ler o livro de Daniel capítulo 4, você vai ver que ele pastou durante 7 anos por causa do orgulho dele. Ele teve zoantropia, doença de se comportar e viver como se fosse um animal. E ali ele se converteu, reconheceu que Deus era criador, e Daniel, né, advertia Nabucodonosor, ele não dava ouvido, por fim ele teve que pastar como um animal.
e depois de 7 anos reconheceu a Deus como Criador Supremo e se converteu e vai se salvar também. Então, asas de águia, tá? Esse leão ele tinha asas, é a velocidade de conquista, a ligeireza com que Babilônia ia conquistar, certo? Só que aqui comenta que em certo momento as suas asas foram arrancadas. Ou seja, Nabucodonosor era muito inteligente. Com a morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico deu uma caída. Por quê? Ninguém foi como Nabucodonosor. O neto dele, o bisneto dele, não foi como ele. Ele era muito inteligente. Então, quando fala que as asas foram arrancadas, é porque Nabucodonosor morreu. Tá bom? E ele foi erguido do chão. Quem? O leão. E firmou sobre 2 pés como homem. E recebeu coração de homem. Ou seja, teve mudança de caráter. Nabucodonosor foi um homem que temeu a Deus, que obedeceu a Deus. Já Belsazar, o neto dele, não. Tanto que quando você pega Daniel capítulo 5, você vê que ele dá festa para quase 1000 pessoas, e ali teve muita orgia. Ele começou a exaltar o Deus do ouro, o Deus da prata, não ao Deus verdadeiro, e de repente aparece uma mão, escrita na parede, aí ele começa a escrever, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Olha lá, Daniel capítulo 5. Tá? Ou seja, Babilônia perdeu a sua força, Babilônia perdeu o seu poder depois que Nabucodonosor morreu. Já o filho dele, entendeu? Já o filho dele, infelizmente, não foi um bom rei, né? E há quem diga que Belsazar era neto dele, tá? Muito menos. E o que aconteceu? Infelizmente, esse jovem, em vez de exaltar a Deus, começou a exaltar a sua realeza, exaltar o poder que Babilônia tinha. E aí nós vemos no capítulo 5 que Babilônia ela foi destruída. Como ela foi destruída? Está aqui, ó. A seguir, viu-se um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Paralela a Daniel 2, braço e peito de bronze, certo? Esse urso com 3 costelas. Os medo-persas, eles dominaram do ano 539 até o ano 321, tá? Eles dominaram antes de Cristo, certo? E aqui comenta o quê? Um dos seus lados foi erguido, ou seja, os medo-persa, tá? Os medos, eles eram mais fracos que os persas, tá? Dario e Ciro, segundo alguns historiadores, eles eram parentes, tá? Os persas eram mais fortes que os medos, tá? E o que significa as 3 costelas dos ursos? As 3 costelas dos ursos significa a conquista dos impérios Lídia, Egito e Babilônia. E tem uma parte interessante, gente, como Babilônia ela foi conquistada. A Babilônia, pra você ter noção, os muros eram tão largos que passava 2 carruagens juntas. E ele era protegido pelo rio Eufrates. O que aconteceu? Aconteceu que os medo-persas tiveram a inteligência de desviar o curso do rio. A água baixou, porque seria impossível estourar um muro daquele, derrubar um portão daquele, então vamos usar a inteligência, né? Eles pegaram, cavaram, desviaram o curso do rio, a água baixou, eles passaram por baixo do muro, e enquanto Belsazar estava fazendo a festinha dele lá com quase 1000 pessoas de pura orgia, Babilônia estava sendo tomada. E aí ele foi morto, Babilônia foi tomada, Babilônia foi destruída, e os medo-persas assumiram o poder. Deus, ele está mostrando para a gente como que desenvolveu-se a história. E Deus, ele esteve no comando da história. E a parte interessante, Daniel estava lá. Daniel era o conselheiro. Daniel era um homem que andava segundo o coração de Deus. Certo? Vamos continuar. Depois disso, vi outro animal que se parecia com um leopardo.
nas costas, tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Vamos lá. Tinha 4 asas. Nós vimos lá em Abacuque que asas é símbolo de conquista, velocidades de conquista. Aqui já se refere a quem? A Grécia. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, lá da estátua, bronze, certo? Certo. Então, essas 4 asas desse leopardo é a rapidez para a conquista, né? E as 4 cabeças. Aqui nós estamos falando, gente, simplesmente de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era muito inteligente. Alexandre o Grande, ele foi tomar uma cidade, a cidade era no alto do morro. Quando o soldado começou a subir o morro, o pessoal soltava a carruagem e matava um monte de soldado. Aí Alexandre o Grande falou assim, gente, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, quando eles soltarem a carruagem, vocês deitam no chão. Tudo bem. Soltaram a carruagem, deitaram no chão, a carruagem passou, eles foram tomar a cidade. Alexandre o Grande, com 30 anos, ele tinha conquistado o mundo. Alexandre o Grande, no auge ali, sabe, ele era muito inteligente. Eu tenho um vídeo no meu celular que falando sobre Alexandre o Grande, entendeu? Alexandre o Grande, gente, estuda um pouquinho sobre ele. Ele era muito inteligente, ele era muito sábio. Só que não era igual a Nabucodonosor. A Grécia não era igual a Medo-Pérsia. Medo-Pérsia não era igual a Babilônia. Porque o ouro é o mais valioso, depois vem a prata, depois vem o bronze. Ou seja, por mais que Alexandre o Grande fosse inteligente, não chegou igual a Nabucodonosor. E aí fala, né, das 4 cabeças. No auge ali da sua conquista, Alexandre o Grande morreu. E aí surgiu os 4 generais, que é o símbolo das 4 cabeças desse animal que se parecia com leopardo, que era Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco e Cassandro. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Foram os 4 generais que surgiram logo depois da morte de Alexandre o Grande. E a parte interessante é que eles não tiveram a inteligência que Alexandre o Grande teve. Eles não tiveram a inteligência que Alexandre o Grande teve. Entendeu? E aí, na estátua, aparecem as pernas de ferro. Os pés de ferro misturado com barro, não é? Aqui já em Daniel, capítulo 7, verso 7, fala do quê? Do 4º animal, terrível e espantoso. Lá em Daniel 2, fala de Roma Oriental, as 2 pernas é Roma Oriental e Roma Ocidental. Já em Daniel 7, fala do 4º animal, terrível e espantoso. Daniel 2, fala dos 10 dedos da estátua. Daniel 7 fala do animal terrível e espantoso com 10 chifres. E vocês vão saber o que significa esses 10 chifres. Vocês vão saber nome por nome desses chifres. Que é a mesma coisa de Daniel capítulo 2. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá bom? Vamos ler então. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, os quais despedaçava e devorava suas vítimas. Pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente dos outros animais aterrorizantes. E tinha 10 chifres. Esse animal aqui, ó, você pode ver, leão, né? Aquele era parecido com um leão. Né? Aqui, ó. O primeiro parecia leão. O segundo tinha a aparência de um urso. O terceiro tinha a aparência de um leopardo. Já o 4º animal era terrível e espantoso. Feio. E esse 4º animal terrível e espantoso, gente, ele durou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E o bichinho era feio. Não era bonito, não. Ele era feio. Era um desafio para qualquer pessoa que estuda animais. Ele tinha dentes de ferro, que despedaçava e devorava suas vítimas. Ele pisoteava tudo o que sobrava. E ele era diferente de todos os animais anteriores. E tinha 10 chifres. Aqui está se referindo ao Império Romano Pagão. Tá?
que durou do ano 168 a.C. até o ano 476. E a parte aqui, quando aqui fala que ele era assustador, quer dizer que ele era sem piedade, ele não tinha piedade. O Império Romano, gente, era cruel. O Império Romano era poderoso, quer dizer o quê? Que ele era dominante da época. Dentes de ferro, leis do Império. Tá? Então, quando nós vemos aqui a palavra assustador, porque ele era sem piedade. Quando vemos que ele era poderoso, porque ele era o império dominante da época. Quando vemos que ele tinha dentes de ferro, era por causa das leis que eles impunham. Só para vocês terem noção. Nero, ele queria construir um império e das 14 cidades de Roma, ele deixou o fogo fugir do controle, ele botou fogo em 12. Das 14 províncias de Roma, ele botou fogo em 12. O fogo fugiu do controle e começou a devastar tudo. O pessoal queria matar ele. Sabe o que Nero fez, gente? Nero pegou, na casa dele, abriu tipo um anfiteatro, mandou buscar cristão para matar. Isso fez com que apaziguasse a ira do povo de Roma. Esse era o Império Romano. Esse era o Império Romano. Os discípulos viveram na época do Império Romano. Jesus viveu na época do Império Romano. O Império Romano era cruel. Eles eram sem piedade. A morte de cruz era a pior morte que tinha. A pessoa ficava 2, 3 dias, eles quebravam as pernas, a pessoa não bebia, a pessoa morria à míngua. Então, quando fala aqui que eles eram cruéis, não é brincadeira, não. É verdade. Eles eram cruéis. Eles eram maus. Então, aqui está falando do Império Romano. E os 10 chifres significa as 10 nações europeias. E a parte interessante é o verso 8, né? Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu dentre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, aí já entra, olha só, ele está tendo a visão, certo, dos 4 animais. Nesse quarto animal, ele observou, levantou-se um chifre. Esse chifre ele tinha olhos, tá? Ele tinha olhos. Ele tinha uma boca que falava com arrogância. E esse chifre derrubou 3 chifres. Nossa, vai, que chifraiada é essa? Que coisa é isso? Eu não estou entendendo. Será o nosso próximo estudo. Vamos trabalhar só em cima do chifre pequeno, tá bom? Só que no momento em que ele está tendo a visão desse chifre, que fala com arrogância, que derruba, que faz e acontece, a visão dele é interrompida. É interrompida e é levado para o que está acontecendo no céu. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião se sentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo da cabeça como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Quando ele está vendo o chifre pequeno se crescendo, eu mando, eu faço, aconteço, é interrompido. Ele tem uma visão de um julgamento no céu. Ele vê o tribunal, ele vê o juiz, e dá a descrição do juiz aqui, tá? No verso 9, certo? E aí aqui ele vê, né, no finalzinho do verso 10 aqui, o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Está havendo um julgamento no céu. Nesse exato momento, está passando o seu nome. Nome, nós vamos chegar nessa parte. Podem ficar sossegados, tá bom? Nós vamos chegar nessa parte. Tá? Só faz parte do estudo aqui para vocês poderem entender alguma coisa. Nomes estão sendo aceitos. Nomes estão sendo riscados do livro da vida. E lendo um livro chamado Grande Conflito, Deus ele fala o seguinte, que existem pessoas, o Espírito Santo está se retirando delas. Existem pessoas, gente, a semelhança de Saul. Saul, quando ele foi consultar
a feiticeira lá de Endor, o Espírito Santo se retirou dele. Lá em Atos, quando comenta do imperador que estava lá em Jerusalém, me fugiu da memória agora o nome dele, que ele subiu acima do templo, que o pessoal enxergou a ele como um Deus e começaram a adorá-lo como Deus, certo? E que ele tomou essa adoração para si. Ele foi atacado de uma doença que ele sofreu 10 terríveis dias. Os bichos comiam ele em vida e ele morreu. Judas, quando ele foi trair Jesus, o Espírito Santo se retirou dele. O Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17, não extingueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo, constantemente resistido, ele se retira da pessoa. Mas não é que ele se retira porque ele quer, é porque você passa a não ouvir mais a voz do Espírito Santo. E quem governa você é quem você escolhe para governar a tua vida. Só que aí está vendo o tribunal no céu, e ele sai dessa cena do tribunal do céu, e ele volta novamente para o que está acontecendo. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Aí ele tem a visão do chifre, ele volta-se para o tribunal do céu. De repente ele volta para a visão do chifre de novo, e ele vê que o chifre era folgado, entendeu? Porque o bicho era arrogante. Ele falava, ele fazia, acontecia. Tá? Fala que o animal foi morto, mas não fala do chifre pequeno ainda. Tá? E em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória, reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui está falando de Jesus. Tá? Jesus aparece diante do ancião de dias, que é o YHWH, Deus o Pai, e ele recebe todo o poder, e ele recebe toda a autoridade para julgar. Ele recebe tudo que é preciso para eu e você se salvar. E aí inicia-se o juízo investigativo no céu. E aí vem a interpretação. Tá aqui, ó. Eu, Daniel, fiquei agitado, meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam, né? E lhe perguntei o significado de tudo o que tinha visto. Ou seja, aqui o verso 17, né, vem falando, né? Os 4 animais são 4 grandes reinos que se levantaram da terra. Mas, olha só, eu acho interessante que quando ele tem a visão, né, Deus ele fala do animal, do juízo, do animal, do juízo. E aqui ele fala o que? Olha, esses 4 reinos se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Olha, esses 4 animais, Daniel, são 4 reinos. Só que tem um detalhe. Os santos do Altíssimo, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão. Ou seja, isso tudo, Daniel, é temporal. Se concentre no reino eterno. Se concentre que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, para todo sempre. Isso, Daniel, é temporal. O que tem para vir é eterno. Deus, ele dá a visão, porém ele não deixa a gente perder o foco do céu. Não deixa a gente perder o foco do que está guardado para a gente. Uma lição, gente, nós podemos tirar com isso. O que está acontecendo é temporal. O que Deus tem para você é eterno. Deus não está interessado no seu carro, na sua casa. Deus ele está interessado em você, na sua salvação. E a pergunta que eu te faço, você está selando a sua salvação? Ou você está selando a sua perdição?
É caso para se pensar. Então eu quis saber o significado do quarto animal. O que encucou ele foi o quarto animal. Tá? Diferente de todos os outros e os demais e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro, garras de bronze, né? Um animal que despedaçava, devorava suas vítimas, pisoteava o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar de 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos, boca e falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos do Altíssimo. Presta atenção. Enquanto ele observava, tá? Esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Verso 22. Daniel, novamente, ele vê o chifre pequeno. Está deitando e rolando. Aí vem o verso 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. O que Deus está mostrando? Primeiro ele mostra o chifre que fazia o que queria. Volta para o juízo no céu. Depois fala do chifre de novo. Volta para o juízo no céu. Depois fala do chifre de novo. Opa! Os santos do Altíssimo é que vão vencer. Os santos do Altíssimo é que vão possuir o reino. Os santos do Altíssimo é que vão tomar posse do reino e de toda a eternidade. Você vê que Deus ele está mostrando que você nasceu para vencer? Não precisa eu e você se concentrar no que está acontecendo. Nós temos que nos concentrar nas promessas de Deus. E isso envolve fé, envolve renúncia. Eu não vou me concentrar no meu irmão. Eu vou me concentrar em Deus. Porque se eu me concentrar no meu irmão, eu posso me perder junto com ele. Ou ele pode se salvar e eu me perder. É um caso sério. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal será um quarto reino na terra que aparecerá. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Ou seja, esse quarto animal ia ter força. Esse quarto animal ele ia ter poder. E ele ia fazer um estrago tremendo. O Império Romano, gente, fez um estrago tremendo. Tremendo. Tá? Diocleciano pegou o apóstolo João e jogou vivo dentro de uma caldeira de azeite. E ele saiu ileso. E aí, Diocleciano, um perdedor nato, um derrotado nato, ele ficou tão furioso que mandou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Aí saiu ele, entrou o imperador Nerva, e quando o imperador entrava, ele tinha por costume de libertar algumas pessoas da prisão, que no caso era a ilha de Patmos. Tá? E acredita-se que João veio nessa remessa. Ele começou a escrever o Apocalipse na ilha de Patmos e terminou na cidade de Éfeso. Acredita-se isso, que quando Nerva assumiu o poder, o apóstolo João ele foi libertado da prisão de Éfeso, de Patmos, e terminou a redação do Apocalipse na cidade de Éfeso. Tá bom? Vamos lá. Depois, cadê? Pisoteando, verso 24. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente do primeiro rei. Então, os 10 chifres são 10 reis. Aí levanta o chifre pequeno, que abate 3. Ele será diferente desses outros. Por quê? Ele falará contra o Altíssimo, contra o céu, oprimirá os santos, aqui entra a Idade Média, nós vamos chegar nessa parte, tá? E tentará mudar os tempos e as leis. Então, o chifre pequeno iria falar contra o Santo do Altíssimo, iria oprimir os santos do Altíssimo, aqui entra a Idade Média, tá? A perseguição, em que os valdenses, John Hus, Calvino, Wycliffe, Jerônimo, Lutero, aqui entra a Idade Média de 538 até o ano de 1798, quando os cristãos foram queimados, não todos, mas a maioria foi queimada viva.
Aqui entra o massacre de São Bartolomeu na França, no ano de 1793, em que no período de quase 2 meses, mais de 70.000 cristãos morreram. A Praça da França hoje, que é Paris, que é a Praça Linda, já foi cenário de sangue. Eles pegaram a Bíblia e queimaram lá na França, naquela praça, e declararam que não tinha Deus. O caso foi sério. Tá? Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, nós vamos estudar isso aqui no próximo estudo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal, olha só, você vê que o povo de Deus vai sofrer, certo? O chifre pequeno vai achar que está podendo, mas aí vem novamente o mais. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado, e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues na mão dos santos. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Aqui está a história do mundo. Aqui. Daniel capítulo 7, paralelo a Daniel capítulo 2. Só que no capítulo 2, fala o quê? Que a parte interessante de Daniel capítulo 2, eu tenho até aqui no estudo, né? Tem até aqui no estudo, Daniel capítulo 2, é nos dito que os pés da estátua, ele tinha barro misturado com ferro. Aquilo ali significa que eles iam tentar se ligar mediante casamentos. Teve Adolf Hitler que tentou unir, tá, o império novamente. Adolf Hitler foi um, né? Teve países que tentaram se unir mediante casamento, mas não tiveram sucesso. Certo? Só que o que comenta aqui? Daniel capítulo 2, que uma pedra veio do céu e foi jogada no pé da estátua. E a estátua veio toda ao chão. A estátua se esmiuçou ao chão. No próximo estudo, né, que não vai ser agora, tá? Que nós vamos estudar ainda, Daniel capítulo 7, parte 2, Daniel capítulo 8. Tá? Então, a história do mundo, parte 2, história do mundo, parte 3. Eu vou tentar fazer na parte 2, a parte 2 e a parte 3, porque seria a Daniel, a história do mundo no capítulo da Bíblia 1, 2, 3 e 4. Então, no próximo estudo, eu vou tentar pegar o 3 e jogar no 2, para ficar 1, 2 e 3, tá bom? Então, a pedra bate no pé da estátua e a estátua desce ao chão. O que significa essa pedra que desceu do céu? Nós já sabemos. É a volta de Jesus. Jesus vai dar fim ao pecado, Jesus vai dar fim a Satanás e os seus anjos. E agora vem a parte mais interessante. Tá? Quando você estuda Daniel capítulo 2, você vê metais. Quando você estuda Daniel capítulo 7, você vê animais. São paralelos para você poder entender. Agora, Wagner, o que significa os 10 chifres? Wagner, o que significa os 10 dedos da estátua? Quando vamos para Apocalipse 13, e vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que significa os 10 chifres? Quando você pega Apocalipse 17 e vi uma besta, né, uma mulher montada numa besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres. O que significa os 10 chifres? Nós vimos no estudo, né, aqui, que os 10 chifres significam os 10 reinos. Agora, quem são os 10 reinos? Vamos lá? Gente, Roma Oriental e Roma Ocidental começou a sofrer constante ataque. Constante ataque. Constante ataque. E isso foi fazendo com que o Império Romano Oriental e Ocidental começasse a perder forças. As tribos bárbaras, certo? Começou a invadir Roma Oriental e Roma Ocidental. Começou a perseguir, começou a cercar, começou a matar, começou a invadir, até que hoje os 10 chifres de Daniel 7, os 10 dedos da estátua, Apocalipse 13, da besta que sobe do mar, e Apocalipse 17, da mulher que está sentada sobre a besta, nada mais, nada menos é que é a Europa. É a Europa. E cada chifre tem um nome, tá? No ano 352,
surgia os alemanos, que é a Alemanha, 352 depois de Cristo. Os francos, que veio ser a França, tá? Ela surgiu no ano 352 também. Na mesma época que surgiu a Alemanha, surgiu a França, tá? Depois veio os burgundos, que é a Suíça. Ela surgiu no ano 406, ou seja, foram desintegrando Roma Oriental, Roma Ocidental, e foi surgindo a Alemanha, a França, a Suíça. Teve também os vândalos, que foi o sul da Espanha. Grave bem esse nome, que é o nosso próximo estudo. Amanhã. Vândalos, sul da Espanha. Surgiu no ano 406, na mesma época da Suíça, tá? Depois de Cristo. Depois veio Portugal também. No mesmo ano que surgiu a Suíça, o sul da Espanha, surgiu Portugal também, no ano 406 depois de Cristo, que é os suevos, tá? Os alemanos, Alemanha, francos, França, burgundos, Suíça, vândalos, sul da Espanha, suevos, Portugal. Tá? Depois veio os visigodos, no ano 408 depois de Cristo, que é a Espanha. Depois veio os saxões, que é a Inglaterra, no ano 449 depois de Cristo. E aí veio os ostrogodos, grave bem esse nome também, ostrogodos, a Áustria, no ano 453 depois de Cristo. E aí veio os lombardos, que é a Itália. Surgiu no ano 453 depois de Cristo. E veio os érogos, grave bem esse nome, érogos, sul da Itália, no ano 476 depois de Cristo. Aqui está o nome dos 10 chifres. Aqui está o nome dos 10 dedos da estátua. Aqui está o nome dos 10 chifres da besta que surge do mar. E aqui está o nome dos chifres de Apocalipse 17, da mulher montada numa besta escarlata. Quer que eu repita? Eu vou repetir. Vamos lá. Os alemanos, Alemanha, francos, França, burgundos, Suíça, vândalos, sul da Espanha, grave bem esse nome, suevos, Portugal, visigodos, Espanha, saxões, Inglaterra, ostrogodos, grave bem esse nome, porque é o nosso próximo tema, Áustria, 453, lombardos, Itália, éramos sul da Itália. Ficou surpreso? Isso é profecia. Deus, ele revelou para a gente como que ia desenrolar tudo até o fim. Então surgiu Babilônia, Medo-Persa, os principais impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. E aí veio Roma, Roma Oriental, Roma Ocidental, Império Romano pagão, em que o paganismo predominava, em que eles criam em deuses, em que eles faziam e aconteciam, e eles tinham os estandartes dele. Cada estandarte dele era uma crença num Deus que eles tinham. Quando Jerusalém foi cercada no ano 70, destruída por Tito no ano 70, tá? As pessoas que se atreviam a sair da cidade de noite para procurar comida, eles eram crucificados lá, eles eram pregados lá, do lado de fora. E para passar dava até trabalho, você não passava assim, você passava assim, segundo o historiador Joseph. Jerusalém ela foi cercada pelo Império Romano, gente. O Império Romano destruiu Jerusalém, mas Jerusalém, o povo de Jerusalém foi advertido. Dentro da profecia de Daniel 8,14, e disse-me o anjo, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, no capítulo 9, verso 27, lá fala que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, Daniel capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo para dar fim. Olha só, essa aqui eu quero ler para vocês, para nós podermos terminar, tá bom? Verso 24, desculpa, eu falei 27, não, é 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Aqui se refere ao povo judeu. Tá? A fim de acabar com a transgressão, eles transgrediam a lei de Deus, dar fim ao pecado. Se você analisar o livro de Ezequiel, você vê que os líderes judeus ele ofereciam incenso ao sol, à lua e às estrelas.
expiar as culpas, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, das 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estava determinada para o seu povo, cada dia por um ano, 70 vezes 30 dias, 490 anos o povo judeu teve para se arrepender e abandonar a vida de pecado na qual eles tinham. Eles faziam um negócio escancarado, o negócio era feio. O negócio era feio. E eles tiveram 490 anos. Com o apedrejamento de Estevão, o povo de Israel perdeu o privilégio de ser nação separada, de ser a nação eleita de Deus. Cada um por si, né, vamos dizer aí, cada um por si, Deus por todos. Aí o Estevão foi apedrejado, os discípulos começaram a pregar em outros cantos, aos gentios. No ano 66, Jerusalém ela foi cercada, né, por Domiciano, entendeu? Aí teve um problema em Roma que ele teve que sair. O exército judeu foi atrás, matou quase 1.000 romanos. E a parte interessante, que eles deixaram os muros abertos. Aí cumpriu Mateus 24, né? Quando vide o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel, os que estiverem na ira não volta. Quem lê entende, os que estiverem na ira não volta, os que estiverem lá em cima não desça, aquela coisa toda pode ler lá, tá? Daniel capítulo 24, Mateus 24, verso 15, entendeu? Quando eles viram o abominável da desolação, quando no ano 66, o pessoal falou, gente, é agora. As cidades ficaram, os muros ficaram abertos, o povo de Deus, ó, não morreu um cristão na destruição de Jerusalém. Um não morreu. Ainda teve um homem que ficou falando para cima e para baixo que Jerusalém ia ser destruído. Esse homem morreu no cerco. Acredite-se, se eu não me engano, acredite-se que ele morreu no cerco e não salvou. Não morreu nenhum cristão, ele morreu lá. Jerusalém foi destruída no ano 70. As mães comiam a carne dos filhos e bebiam o sangue para não morrer de sede e a carne para não morrer de fome. No ano de 66, eles ofereciam sacrifício no templo, mas Deus já havia se retirado deles. E é possível que o Espírito Santo se retire de mim e de você se nós não tomarmos cuidado. Deus, Ele está no controle da história. Deus, Ele está no controle do seu povo. Mas se você quer que Deus esteja no controle da sua vida, você tem que permitir que Ele governe a tua vida. E aí vem a pergunta. Eu falei de tanto chifre, né? E falei muito do chifre pequeno. Aí você me pergunta, Wagner, quem é o chifre pequeno? De onde ele surgiu? Qual é a sua função na profecia? No próximo estudo, que será amanhã, nós vamos trabalhar só em cima do chifre pequeno. Vocês vão entender quem é, o que ele fez. Eu falei um pouquinho da Idade Média, né? Eu falei um pouquinho da Idade Média, né? De Roma pagã, né? Passou para Roma cristã, né? E aí vocês vão entender amanhã. Apertem os cintos amanhã, que amanhã o negócio pega. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe e nos guarde. Tomara que eu quero entender que vocês entenderam o estudo. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem escrever aí embaixo, tá bom? Que eu vou estar respondendo vocês, tá? Posso fazer uma live só respondendo, tá bom? Mas que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde. Tomara, quero entender que vocês entenderam Daniel capítulo 7, né? Eu procurei explicar da melhor forma possível, tá bom? Cada significado para vocês poderem entender. Resumindo, Daniel 7 foi os 4 grandes impérios, tá? Mar, povos, multidões e a surgida da multidão. Apocalipse 13, vi emergir do mar uma besta. E vi sair das nações, dentre a população, um reino. Só isso você já entende Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta. Vi sair dentre as nações um reino. Esse reino, ele tinha 7 montes.
certo? Dessa besta tinha 10 chifres, os 10 países da Europa. E sobre sua cabeça, nome de blasfêmia, Vicaribus Filii, substituto Filho de Deus. E sobre os chifres, diademas, que é símbolo de coroa. Então são um reino que surgiria de uma nação, estaria cercado de 7 montes, que tem um nome. Olha só, que legal. Entendeu? Que surgiria da Europa. Entendeu? Então, gente, quando nós estudamos com o objetivo de aprender, Deus clareia a nossa mente. Agora eu vou orar com vocês. Amanhã nós damos continuidade. Eu vou ter aula daqui a pouco, tá bom? Eu dei uma enxugadinha no estudo hoje, né? E foi esse tempo todo. Imagine se eu não enxugo esse estudo, hein? Porque eu vou ter aula daqui a pouco, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde, que Deus os proteja e até amanhã. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nos ajude, Deus, a fazer diferença no mundo indiferente. Nos ajude, Deus, a depender de Ti. Nós vimos no estudo das profecias que a cada vez que o Senhor falava do império temporal, o Senhor mostrava alguma coisa do céu. E a parte mais interessante, no auge em que o chifre pequeno fazia e acontecia, o reino foi entregado para os santos. A Bíblia diz que que os santos possuíram o reino eternamente. Nos dê força, Deus, para continuar nessa caminhada e nos preparar para a tua breve volta. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe. Tchau.